assustadoramente. Van quebrada, dificuldade de transporte. Quem conhece sabe que eu não moro aqui no Paraná, nem no Itapum, eu moro no setor de chácara ali em cima. E eu não tenho um transporte próprio. E é uma luta para se locomover de um lugar para o outro. Às vezes, assim, é necessário gastar para pagar alguém para trazer. Mas, enfim, aqui estou. Assim, eu preciso que os irmãos prestem atenção no que vai ser falado aqui, porque não vai ser falado de mim mesmo. Assim, hoje eu percebi que o culto foi um pouco meio... Mas Deus sabe todas as coisas. É necessário que haja reverência na casa do Todo-Poderoso. Livro de Gênesis, capítulo 6. Xarabaia, canta. A partir do versículo 13. 21 do rosto. Nós vamos dar uma viajada na Bíblia hoje. Ai, meu pai. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, e farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Somente esses 2 versículos. Amados, eu prometo ser bem objetivo e essa é uma história, esse é um capítulo bem conhecido assim no meio do povo de Deus. Assim, quando Deus ele criou todas as coisas, ele criou com sua palavra. Ao som de sua palavra tudo fez. Criou o universo, criou a terra, criou a natureza, criou todas as estrelas que existem no sistema solar, no universo, enfim. Mas quando Deus ele criou eu e você, nós seres humanos, ele, além de usar a palavra, ele usou algo a mais. Nas suas mãos. Oi. Assim ele moldou, assim com barro, e deu um sopro de vida. Isso é só uma pequena introdução. Aproximadamente 8.000 anos à frente, Deus, assim, ele teve um certo ressentimento com o ser humano. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Mas também, por outro lado, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, não é? Existe uma situação que o arrependimento de Deus, assim, é para trazer juízo. Irmãos, praticamente todo o Antigo Testamento, quando Deus ele permitia algo para acontecer, uma certa situação, ele permitia algo que acontecesse com juízo, com ira. Depois de Noé, veio Abraão. Com Abraão teve uma outra situação com 2 cidades, chamadas Sodoma e Gomorra.
Irmãos, é o seguinte, essa pregação, o título dessa pregação é Preparando para a Volta de Jesus Cristo. Todo mundo sabe que Jesus está voltando, mas só que esse tipo de mensagem está fugindo das igrejas. Assim está fugindo da vida dos pregadores de hoje em dia. Assim, vou falar algo aqui, os irmãos sabem o que realmente é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, irmão, vai ser algo que Deus, mais uma vez, vai trazer juízo sobre a face da terra e os seus Ele vai preservar. Simplesmente isso. E vai ser a última chance. Porque, como eu estava falando, todas as vezes que Deus permitia algo, Deus ele deixava um remanescente. Quando Deus ele foi destruir Sodoma e Gomorra, o propósito dele é destruir todo mundo, inclusive Abraão. Mas Deus viu fidelidade em Abraão. Irmãos, é o seguinte, eu vou falar algo aqui, os irmãos vão me levar mal. Durante todo o Antigo Testamento, Deus ele foi avisando, alertando, e as pessoas não davam ouvido. Inclusive no dilúvio, Noé era usado por Deus para alertar toda aquela população e ninguém dava ouvido. Sabe por que todo mundo duvidava? Porque na época não havia chuva. A primeira chuva que houve na humanidade foi exatamente o dilúvio. E teve um detalhe mais forte ainda. Além de cair chuva do alto dos céus, os lençóis freáticos que estão debaixo da terra, eles se fenderam. Além de cair água do céu, as águas que estavam debaixo do chão começou a submergir. E foi uma destruição total de água. E Deus, quando ele fechou a arca, ele selou a arca por fora. Exatamente para Noé não ter misericórdia de quem estava batendo na porta. Sabe qual é a simbologia disso? Sabe o que essa palavra nos quer dizer? Que naquele dia, que esse dia está chegando, muitos vão clamar por misericórdia. Mas vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. O tempo é hoje. O tempo é agora. Enquanto a vida há esperança. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a ser crente. Eu vou entrar no tema aqui agora. Eu tenho certeza que muitos aqui não vão gostar. Irmãos, é o seguinte. Ninguém é obrigado a ser crente. Deus nos deu um livre-arbítrio. Mas quem é crente, quem levantou o braço para aceitar Jesus aqui, tem obrigação de ser fiel. Tem obrigação de ser fiel. Ou se caso contrário, só lamento por essa pessoa. Porque é o seguinte, o manual do cristão é isso aqui. E tudo que está por fora disso aqui não provém de Deus. Hoje em dia tem um falso evangelho, assim, que as pessoas ela tem um certo, assim, hoje em dia tem misticismo no meio do povo de Deus. Fogo estranho.
Eu falei aqui na outra vez que eu tive a oportunidade. Fogo estranho. Existe algo que a igreja deixou de pregar uns tempo atrás, que a partir do momento que as pessoas começaram a aprender os seus princípios doutrinários, começou a haver fogo estranho dentro da igreja. Como é andará balagaço e beala vai? Eu só vou dizer algo. O nosso culto não é aqui. Nosso culto não é aqui dentro da igreja. O nosso culto é na nossa casa, o nosso trabalho, na rua onde andamos. Sabe para que serve a igreja, irmãos? É local de comunhão com Deus e com o irmão. Só isso. Até porque Jesus pode voltar em momentos que nós estamos aqui e momentos que nós estamos lá fora. Porque acontece o seguinte, as pessoas ela pensam que ser crente é vestir uma roupa bonita, usar um perfume bom e vir sentar um pouco na igreja e ficar com a boca fechada do começo até o fim do culto. Ser igreja é muito fácil, né? Porque acontece o seguinte, eu tenho muita coisa a dizer. Há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. O nome dele é Jesus. Os irmãos já pararam para pensar o que realmente Jesus passou naquela cruz por todos nós, todas as gerações de Adão até a última que vai vir ainda, Jesus carregou nas costas. Existe algo que aconteceu com Jesus que nem todos falam, mas eu, pela misericórdia do Senhor, eu estudei algo que eu vou falar aqui essa noite. Os irmãos sabiam que a cruz que Jesus carregou não era para ele? A história diz que a pessoa de Jesus Cristo não é o que os romanos pintaram. Não é aquela foto do Niquel loiro de os olhos azuis, assim que tem algumas fotografias por aí. Jesus não era nada disso, irmãos. Eu creio. Jesus não era nada disso. A história diz que Jesus era um homem franzino, magro, e outra pessoa que foi presa junto com ele, chamado Barrabás, era uma pessoa mais fortinha. Ou seja, a cruz era para ele, para Barrabás, não era para Jesus. Porque a cultura judaica é que todos os malfeitores sejam mortos em morte de cruz. E a história diz que Jesus, como as pessoas preferiam soltar Barrabás e prender e crucificar Jesus ficou com essa cruz, que não era para ele. E as medidas da cruz, assim os buracos estavam tudo sob medida para Barrabás. E o glória ninguém dá porque ninguém entendeu. Porque acontece o seguinte, assim quando um negócio é sob medida, assim dava certinho, mas como não coube, assim ficou algo meio falso. Meu Deus. E como ficou algo meio falso, o sofrimento de Jesus foi maior ainda. Aleluia, glória a Deus. Não é pesado?
O sofrimento de Jesus Cristo foi muito maior do que muitas pessoas pensam. Quando pregou esse lado, tudo bem. Mas quando foi pregar o outro lado, teve que puxar esse lado de cá. Os pulmões dele se fenderam. Que aleluia! Os pulmões de Jesus se fenderam no meio. Sabe para quê, irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia que tudo que Deus fez para nos trazer de volta a Ele, porque quando Adão pecou, tudo estava perdido. Não adiantava não aceitar Jesus, não adiantava nada disso. Era necessário que houvesse um sacrifício perfeito para Deus nos receber de volta. Porque Deus, com toda a sua plenitude e santidade, não combina com o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E lá não está especificando que tipo de pecado é. Se é adultério, se é roubar uma caneta. Não está falando que tipo de pecado é, está falando que é pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso, irmãos, que o crente que está em pecado, no caso, ele é pior. O que a Bíblia fala? É bom que não tivesse nem conhecido. Infelizmente, irmão, nesses últimos dias, que está se levantando de pessoas assim que só presta para contaminar os altares dos outros. E acho que tá abafando. Pessoas que estão esquecendo o temor de Deus. Pessoas que estão esquecendo que Deus ainda vê tudo. Nada escapa do olhar de Deus. Não tem como maneira de enganar um Deus que vê o ser humano por dentro e por fora. Desse jeito, papai. Por isso, irmãos, Jesus está voltando. Nesses últimos 3 anos para cá, aconteceu muita coisa envolvendo a humanidade. E o ser humano não aprendeu ainda. Inclusive, aconteceu coisa até comigo nesses últimos 3 anos. Eu encontrei pessoas que se dizia ser uma coisa, mas não era. É desse jeito. Bem assim. Eu vou falar algo aqui hoje, 27 de agosto de 2022. Está completando 17 anos. Eu vou falar algo aqui, depois eu vou voltar ao assunto da pregação. Quem conhece aqui a história do Itapuã? 2004, eu morava em São Paulo. E eu tinha 13 anos de idade na época. E nós congregávamos numa igreja lá, Assembleia de Deus, Ministério Belém, que é a mesma missão daqui de Brasília. E lá eu comecei a ter uma série de visões e sonhos. Eu comecei a sonhar com um lugar, que esse lugar era só mato, cerrado. Esse sonho, irmão, era 3 dias, a mesma coisa. Não mudava nada, 3 dias seguidos. Quando chegou no 3º dia, eu comecei a desconfiar que era algo de Deus para mim. Eu falei assim, Deus, no outro dia de manhã, eu orei a Deus e falei, Deus, é o seguinte, se o Senhor tem algo comigo, eu quero que o Senhor use alguém para testificar. Passou alguns dias, teve um congresso de jovens na minha igreja que eu congregava, e Deus usou o pregador do último dia para confirmar essa missão. Glória a Deus. E há 17 anos atrás, eu pisei o pé no Itapuã pela primeira vez, 2005. E Deus, ele começou a
Eu andando naquela comecei a do lago, Deus falando comigo. Falando, meu servo, olha ao seu redor, vê se tem algo de bom nesse lugar. Na época não tinha asfalto ainda, não tinha nada que tem hoje. Esse lugar para muitos veio do nada, veio de uma invasão, mas eu escolhi esse lugar para abençoar a vida de muita gente. Glória a Deus. E eu escolhi você para fazer uma missão aqui dentro. Muitos vão te perseguir, como fui perseguido lá há muito tempo. O que acontece é o seguinte, irmãos. Hoje está fazendo esse tempo aí. Assim, graças a Deus, eu completei essa missão. 2019, o ano que eu conheci o apóstolo Lindomar, lá no pastor Zé Luiz. E, por incrível que pareça, irmãos, Deus ele me tirou do Itapuã. Sabe por quê? Teve um tempo lá, eu estava no meio dessa missão ainda. O Itapuã já estava praticamente uma cidade. E eu tive um outro sonho, que o Itapuã estava sendo o que era antes. Em vez do, assim, o primeiro sonho já estava, ele ia evoluir para uma cidade. E desse segundo sonho foi completamente ao contrário. Ele estava voltando a ser o que era antes. Eu fiquei impressionado quando eu falei assim, Deus, que mistério é esse? Sabe o que Deus falou para mim? A situação espiritual do Itapuã. Meu Deus. Que condenação. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente existe algo lá dentro. Não só lá, mas vários lugares por aí que nós temos que ter muito cuidado com isso. Celeiro de falso profeta. Eita Deus, meu Deus. Celeiro de falso profeta. Decantei com falar. Pessoas que se fingem por uma capa. Cantei carras. A pessoa não sabe quem ela é de verdade e já entra logo como se fosse um. Por isso, irmãos, é necessário que nós tenhamos cuidado com quem a gente coloca em cima do altar. Porque não é qualquer pessoa. Esse lugar aqui, irmãos, na outra oportunidade eu falei sobre o lugar santíssimo. A partir da cerâmica para cá, representa esse lugar santíssimo onde está a Arca da Aliança. E esse lugar não foi mudado. Ainda é um lugar santo. Que depende da pessoa, pode trazer bênção ou maldição para a igreja. Mandácia. É necessário que tenha cuidado quem coloca aqui sim, o pastor Lindomar, a partir de hoje. Se vier alguém de fora, procure saber quem ele é pelo pastor dele. Vê se tem alguma carta de recomendação. Porque acontece o seguinte, muitas coisas estão acontecendo aqui dentro exatamente por causa disso. Eu estou chegando aqui agora, mas eu sei que é isso. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente não sabe quem é a pessoa. A gente não sabe qual a procedência dela lá fora, mas Deus sabe. E muitas vezes as pessoas ela pagam preço porque não sabe quem que está pedindo oração. Porque muitas vezes a pessoa é enganada pelo seu próprio... Quebra as muralhas. Não vai sair muralha. Pela sua própria lábia espiritualmente falando. Não sabe se a pessoa é um fornicador, um adúltero, um prostituto. Por isso que eu falei aqui na outra vez. Não é todos que têm que ser chamado homem de Deus ou mulher de Deus. 7 muralhas. A pessoa é um adúltero, um prostituto, um galoteiro e quer ser chamado homem de Deus. Meu Deus do céu. A pessoa, irmão, ela tem que ter essa cautela, que ela não está representando qualquer ser, não. Deus ele não brinca em serviço, irmãos. É necessário, irmãos, que nós venhamos ter cuidado. A partir de hoje vamos ter mais vigilância. Assim, eu nem sei porque eu falo isso tudo, nem estava programado a falar. Assim, mas eu senti de falar tudo isso.
E como foi no dia de Noé, vai ser aquele dia. Mateus 25, para concluir. Mateus 25 fala de dois tipos de crente: o prudente e o louco. Sabe qual a diferença dos dois? Qual dá no azeite. O azeite, irmãos, o apóstolo não dá, eu não dou, ninguém dá para ninguém. É nós que temos que buscar para ter. Porque não adianta, irmãos, ficar na dependência. Existe pessoas por aí que gostam de ficar de carona com os outros. Porque a pessoa, assim, não é difícil perceber quando a pessoa realmente é de Deus. Mas a pessoa também pode ser, não pode? Os mesmos joelhos. Os mesmos joelhos que essa pessoa tem, você também tem. Dobre o joelho e ore. A mesma Bíblia que ele tem, você também tem. Estude a palavra. Eita Deus, meu Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? A salvação individual, irmãos. Muitas vezes a gente vê as pessoas assim, achando que se as pessoas soubessem o que é realmente, o que vai ser realmente aquele grande dia. Assim, hoje eu nunca tive tanta dificuldade para vir para pregar como eu tive hoje. Muito empecilho, impedimento. Tudo para falar aqui que Jesus está voltando. E Ele vai buscar uma igreja santa, lavada em mim no sangue dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus, irmãos, Ele quer um conserto muito sério com essa geração. Deus, Ele quer um conserto muito sério com essa geração. E esse conserto, irmão, nem todos querem. Felizmente. Assim, antigamente nós via em cultos como esse. E Deus bradava dentro das igrejas. Deus ninguém quer fazer isso. Aleluia! Mas muitas vezes Deus, ele existe um capítulo na Bíblia que fala em Joel 2, capítulo 2, que lá fala uma promessa que nos últimos dias Ele ia derramar seu Espírito sobre toda a carne. Mas Ele é um Deus que promete. Sim, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, Senhor. Mas Ele também é um Deus sábio. Ele sabe da porção que esse copo aguenta. Eita, meu Deus. Meu Deus, só confirmação. Se esse copo aguenta até aqui de água, ele não vai encher muito para E cada vez, irmão, que um crente dobra o joelho para orar com sinceridade a Ele vai derramando de pouquinho em pouquinho a unção, a autoridade, virtude. Sabe por que muitas vezes nós entramos em culto morto? Porque não tem outro nome? Porque aquele período de oração que nós tínhamos no canto da cama não está tendo mais. Eita, Deus. Meu Deus do céu. Nós muitas vezes deixamos para vir para orar no meio, assim, quando chegamos na igreja, isso não é errado, é mais do que certo, mas não é o suficiente. Os jejuns, ninguém fala mais. Ninguém fala mais em jejuar, matar a própria carne. Aí quando chegamos em culto como esse,
2, 3. Culto de ensino. Chamante, cara. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí, cova lá, barala. É a palavra que liberta. Esse ele ficou lomoniado. Depois irei contar o meu testemunho de libertação de que de onde Deus me tirou. E me casa. Apesar de não fazer parte desse mundo, porque eu sempre fui servo de Deus. Mas quem me ajudou, quem me libertou, foi Deus através dessa palavra. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É forte. Irmãos, é o seguinte: não existe meu tempo. Vai chegar o dia de prestação de conta. E qual vai ser a nossa prestação de conta perante Ele? Naquele dia, Marco Viciano não vai salvar ninguém. Abílio Santana, Apóstolo Lindomar não vai salvar ninguém. É nós, eu e nós e Deus. E vocês vão ouvir duas respostas: o céu ou o inferno, pronto. E lá alguns até vai dizer: eu escutei de voz em teu nome. Eu escutei em teu nome. Tá certo, você fez até isso realmente. Mas apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Já falei, abençoe, irmão, nós ouvimos isso do nosso próprio Criador. Talvez esse culto, irmãos, não foi para pular no poder, foi para nós refletir na nossa vida. Assim, refletir para melhorar, não só para refletir para ficar a mesma coisa.